vocês. Bom, tudo aconteceu ano passado, quando me chamaram para fazer o EJC. Em uma semana antes, eu já estava decidido. Iria virar um bandista. Sabia todos os pontos, sabia tudo o que vocês podem imaginar da religião, dos orixás, tudo mesmo. E em uma sexta-feira, Deus falou para mim que aquele não era o meu lugar. Não era esses os planos dele. Eu ignorei e achei que era a voz da minha cabeça. Quando eu acordei no outro dia, fiz tudo o que tinha que fazer e ouvi alguém me chamando no portão. Quando fui ver, me perguntaram se eu queria fazer o EJC, que aquilo iria mudar a minha vida. Eu disse que não iria mudar em nada, eu fazendo ou não, mas aceitei. Recebi as visitas, tudo bem até aí, até que chegou o dia e eu pensei, é hoje que acontece tudo. Vamos ver se esse Deus me resgata mesmo. Os tios passaram na minha casa, me levaram e eu cheguei lá. Me senti muito bem acolhido, fiz novas amizades e em um momento dentro do encontro fez mudar e virar a chave da minha vida. E naquele sábado tudo mudou. Cheguei em casa sentindo o amor do Espírito Santo, admirado com como aqueles jovens louvavam a Jesus. Mas claro, não tinha certeza se era aquilo que eu queria para mim. Fiquei muito balançada. Então eu voltei no segundo dia do encontro e foi ali que eu tive a certeza disso, que iria seguir a Jesus. E depois daquele domingo, depois daquela missa, eu só sabia chorar e chorar, sentindo o arder do Espírito Santo em mim. E aí, não sei como, mas eu esqueci tudo o que eu já sabia. Hoje em dia eu não sei mais o nome de nenhum dos orixás, nenhum ponto, não sei de extremamente nada. Isso aconteceu faz 2 anos agora, e graças a Deus eu posso dizer que hoje livre sou. A pessoa que escreveu esse testemunho quer vir aqui na frente para a gente rezar uma Ave Maria pela sua vida, ou a gente pode rezar no seu lugar. No final a gente reza. Então, a gente dando continuidade, eu queria chamar agora então o próximo jovem que se prontificou a dar o testemunho da sua vida, que é o Rafa. Pode vir aqui, Rafa, por favor. Boa noite. Meu nome é Rafael, tenho 26 anos. Alguns aí já me apelidaram como Jesus Careca, né? Jesus Careca. Nossa. Assim, tem pessoas perguntaram pra mim por que eu sou careca, né? Algumas pessoas perguntaram pra mim. Eu fiz um procedimento quando eu mais jovem para resolver o cabelo e eu tinha me queimado na cabeça, né? E assim, de lá pra cá acabou caindo cada vez mais. E isso não, querendo ou não, pra mim agora não faz muita diferença. Chamar de careca, alguma coisa assim, de cuidar da cabeça como alguns melhor verdade. Mas, de boa. A minha trajetória até aqui foi um convite para mim, um amigo meu que me convidou. Antes disso, eu estava numa vida que não estava, para mim, hoje em dia eu olho assim, não era tão boa, sabe? Antigamente eu bebia bastante, eu comecei a sair bastante ano passado e tive esse convite, né? Uma pessoa que tinha passado pela minha vida, a gente pode conversar, voltou de novo, pode conversar, voltou de novo, e ela teve esse convite. E a
aceitei, né? Como um bom amigo, aceitei. E eu vim para o JC no passado. Fui um dos meninos que ficaram com cara de bravo. Teve várias pessoas que eu via nesse ano que eu trabalhando, aquele cara de chato, cara sério, ele não estava nem nada. Isso foi o primeiro dia. No segundo eu já fiquei tudo contente, que foi uma maravilha para mim. E assim, na minha família, minha mãe sempre quis botar a gente para a igreja, né? Desde pequeno. Antes dos meus irmãos, minha mãe sempre quis colocar a gente na igreja, mas não conseguiu. Isso mexe comigo porque minha mãe queria muito botar a gente para a igreja, só que não conseguia por causa de brigas em casa e tudo mais. Aí vem meus irmãos, minha mãe sempre aquela pessoa com muita fé em Deus. E querendo ou não, ela deu uma parada de tentar, sabe? Tentar ir para a igreja com a gente, porque sempre é uma briga, sempre é uma discussão. E antigamente meu pai bebia bastante, então isso já era um motivo. E ano passado aconteceu da minha irmã vir junto comigo para o JC. E daí a gente começou a ir para a igreja todo domingo. E meu irmão também veio também. A gente fez iniciação cristã. Como meu irmão e eu tinha feito JC, a gente tinha sentido Jesus. E meu irmão, como meu irmão, e por influência dos meus pais também, ele também veio junto. Ele também queria sentir. Eu também achava que ele também tinha sentido o que a gente sentiu no JC. E nesse ano ele foi chamado, graças a Deus. E eu tenho certeza que ele sentiu o mesmo sentimento que eu senti.
depois do sábado para domingo, falaram que eu fui muito bem, que eu me entreguei. E para mim foi ótimo, porque eu queria isso, sabe? Eu queria mostrar para todo mundo, não só para mim, para Deus também, mas para todo mundo que você consegue fazer o seu melhor, independente do que você é, independente do que você foi. Então é isso. Eu vou ficar falando aqui. Muito obrigado por terem escutado um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho. Eu resumi, né? Tem muita coisa ali, né? Eu basta. Pessoal, isso aqui é exemplo. O Rafa é um exemplo da dedicação, do trabalho. Uma das pessoas mais tímidas. Vocês não têm noção da dificuldade que é para uma pessoa tímida estar aqui na frente e falar, como ele falou. Então, mostra que a gente pode superar todos os nossos obstáculos. Eu gosto muito de falar que o testemunho converte almas. E Rafa, você já começou o seu trabalho. Tenho certeza que você converteu almas na CJC. Eu também sou muito tímido, sabia, gente? Eu sou muito tímido. Quando eu comecei na igreja, eu não conseguia nem falar. Assim, só falava do ano. E toda vez que eu venho pra cá, eu tenho que superar também. Cadê a Paloma? Vem cá, rapidinho. Ela vai contar mais um testemunho. A Paloma pode contar mais um testemunho? É dela? É dela de novo. Eu não posso. Bom, então, como eu estou numa função aqui de apresentadora, eu vou chamar agora mais uma jovem que quer dar o seu testemunho. E façam muito barulho e palmas para Emily! Eu vou pro meu lugar, tá? Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Me conhece como Emília, né? Mas o nome é Emília. Bom, vou explicar, vou dar um pouquinho do meu testemunho. Tudo começou lá em 2021, quando eu comecei a participar da novena de Santa Joana d'Arc, com a Duda, né? Que ela não me chamava, ela me obrigava. Então, se eu não fosse. E aí, comecei para a novena, até que eu passava por uma situação bem difícil. Na minha infância, dos meus 7 anos aos 12, eu sofri um abuso pelo meu padrasto.
ele me proibia, né, de ir para a igreja, essas coisas. Mas, então, em 2021, no começo do ano, eu falei para a Duda, né, que eu estava passando por essa situação, que era muito difícil, que era, nossa, sem palavras, de verdade. E hoje eu consigo falar isso porque muita gente me julga pelo que eu falo, mas eu falo de coração aberto, que eu perdoei ele, de tudo que ele fez comigo, tudo que ele fez eu passar, todos os traumas que ele deixou, eu perdoei ele, do fundo do meu coração. E aí, em 2021, dia 12 de junho, a Duda contou para a dentista dela, e a dentista dela veio falar comigo, e a dentista dela falou assim, olha, agora você vai ter que falar para alguém que você confia. E eu falei para minha prima, e aí a minha prima veio até aqui em Carapicuíba, meus tios, todo mundo, e a gente viu todo mundo para a delegacia, e até que o delegado falou assim, Emily, você não pode mais ficar aqui em Carapicuíba. Aí eu falei assim, como assim eu não posso? Eu tenho minha barota, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí ele falou assim, porque até sair o mandado de prisão dele, você não pode ficar aqui. Aí eu, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Que meus pais, os dois são surdos, né, deficientes auditivos. Então, eles não são da igreja, só eu venho sozinha sempre. Então, eu pensei assim, para eles tudo bem, eu não vim. Mas para mim, sair da São Lucas era algo, tipo assim, a São Lucas é o meu refúgio. Então, eu sei, isso para mim era algo muito difícil. Mas, mesmo com ser muito difícil, eu arrumei as minhas malas e fui para Mogi das Cruzes. Chegando lá, né, com a minha família protestante, eles me levaram bastante para a igreja evangélica. Fizeram de tudo para que eu ficasse lá, mas mesmo assim eu sabia que ali não era o meu lugar. Então, aí depois dessa fase que eu fiquei morando lá, eu fui morar com a minha prima. E foi uma das piores fases, né, porque ela tomava no celular, não deixava falar com a minha mãe, não deixava rezar o Santo Terço, não deixava fazer nada. E teve um dia que eu estava sentada no quarto, e aí eu não sabia rezar o terço, mas eu peguei o terço e coloquei a única música que eu sabia na televisão, que era A Tua Presença Cura. E quando eu coloquei essa música, eu não sabia rezar, não sabia rezar a Maria direito, só sabia rezar o Pai Nosso. Então, eu sozinha ali naquele momento, peguei um terço, não sabia rezar, cruzei as minhas mãos e falei assim, Jesus, por favor, me tira dessa situação que eu estou passando, que eu não aguento mais. E aí, chorando muito, eu fiquei uns 10 minutos deitada na cama chorando. Quando eu caí no sono, com o terço na mão, e no dia seguinte, eu acordei, fui fazer as coisas, e minha prima falou assim, a sua avó te mandou uma mensagem. Ela falou assim, como assim minha avó mandou uma mensagem? Eu falava com a minha avó, fazia tanto tempo que eu falava com a minha avó. E eu rezei para que Deus me tirasse da casa da minha prima, que eu não aguentava mais ficar lá. E aí, minha avó falou assim, Inara, traz ele pra cá. E como eu disse, eu não falava com a minha avó, eu não fazia a mínima ideia de como que ela sabia, né, onde eu estava, que eu estava com a minha prima. E eu fui para a casa da minha avó. Na casa da minha avó, ela é católica, lá em Suzano, e eu fui para lá. E aí depois, em novembro, eu fui para o meu pai. E aí meu pai queria muito que eu morasse com ele, mas meu pai é alcoólatra. Então eu falei assim, não quero, né? Porque tantas coisas que a gente já passou, desde quando eu era pequenininha, meu pai tirava bêbado em casa. Então eu não queria isso pra mim de novo. E aí eu falei assim, não, pai, eu não quero. Eu não conseguia nem olhar pra cara do meu pai, de tanto ódio que eu tinha do meu pai, porque pra mim, eu ter passado por tudo aquilo, era porque ele não me deu o amor de pai que eu precisava. Então,
Eu fiquei muito triste por esse tempo. E aí, depois de novembro, em dezembro, eu fui voltar com a minha avó, passei o Natal lá. E aí, em fevereiro de 2022, ele foi preso no Pará. E aí o juiz liberou que eu voltasse para casa com ele. Por isso que eu voltei, eu vinha muito mesmo do grupo de jovens. Foi o que mudou minha vida. A Melissa também sempre fez parte, sempre teve comigo, rezando por mim, me ajudando no momento que eu mais precisei. Quando eu precisava na delegacia, ela ia comigo. Então, aí vinha muito para o grupo de jovens, até que me chamaram para fazer o JC. Me chamaram, não me obrigaram, né? Para fazer o JC. E aí eu aceitei, só que eu aceitei, tipo assim, mano, eu vou por zoeira. Porque se a minha vida não, eu vou falar vou por zoeira. Mas não foi assim. Aí recebi a primeira visita da tia Vivi e do tio Pedro para a Missão Nacional dos Pais. E eles falaram assim, olha, a gente vai precisar fazer uma visita na sua casa. Aí eu falei, como assim uma visita na minha casa? A gente conhece? Falaram assim, porque saber algumas coisas sobre você. Aí eu falei, tudo bem, mas minha mãe não vai ensinar vocês, quem vai ensinar vocês sou eu. Porque mesmo que eu falasse pra minha mãe não quer, tipo assim, não é que minha mãe não quer saber. Mas é que ela, tipo, não liga, sabe? E aí eu falei, pode vir, mas só vai estar eu aqui. Aí falou, tudo bem, não tem problema. Aí eles foram lá em casa, conversaram comigo. E quando eles entraram, a pia estava cheia de louça. Que eu não tinha visto. Aí eu falei assim, olha, não repara na pia cheia de louça. Aí a tia Vivi falou assim, não, mulher, eu vim aqui para falar com você mesmo. Aí a gente conversou. E aí, no sábado, dezembro, eu fiz o quarto JC. No primeiro dia, eu não tinha feito nada, essas gritaria, falei, povo louco, eu vou embora. Aí, continuei até o final. E no domingo, eu ia atrasada, quase que não participei do JC. E aí eu entrei no carro, nos meus tios de visitação, e tinha uma menina lá chamada Júlia. E aí eu estava toda mal-humorada, porque eu estava indo obrigada. Aí a menina veio me abraçar assim, eu falei, eu acho que é essa boca. Pelo amor de Deus. E aí, porque assim, não estava acostumada, né, com todo esse amor, tudo que essa Lucas me acolheu. E aí ela veio me abraçar, eu abracei ela, e eu tinha todas feliz, que bom. Tipo assim, tá me entendendo? Aí eu abracei ela e ali eu senti como se fosse um abraço de irmã. Nunca nem tinha visto a menina, mas eu senti que ela estava me abraçando como uma irmã. E aí, a Júlia tá aí? Cadê a Júlia? Ela é minha. Aí ela me abraçou assim. Enfim, eu cheguei aqui e teve a pregação com o Basílio, que hoje em dia não está mais aqui, mas ele foi quem mudou minha vida. E na pregação eu estava bem aqui na frente, e aí ele falou assim, eu estava bem aqui no segundo banco, dormindo. E aí ele falou assim, eu quero que apague a luz para não atrapalhar quem está dormindo. Aí eu já sabia que era eu, porque eu estava bem no lugar dele. Aí eu levantei assim, e foi bem no final da pregação. Não vou lembrar perfeitamente tudo que ele falou, mas só sei que teve uma hora que ele falou assim, olha para o seu irmão que está do lado e dá um abraço nele como se fosse Jesus. E quem estava do meu lado era a Isa, coordenadora da nação, estava do meu lado. E ela me abraçou, eu também não conhecia ela, conhecia ninguém, né? Não conhecia ela. E ela me abraçou e eu senti como se fosse Jesus. Eu fiquei assim, surpresa, porque para mim eu só pensava que eu conhecia. E eu não conhecia ela, e aí ela me abraçou e começou a falar um monte de
batizado, né? Fiz a iniciação cristã. E depois que eu fiz a iniciação cristã, as coisas só melhoraram. Mesmo eu lutando sozinha, né? Como eu disse para vocês, meus pais não são da igreja. E eu quero deixar isso claro, porque eu sei que muita gente passa por isso também. Às vezes os pais não são da igreja, só vêm com você. E nem no meu batismo, a minha mãe quis vir para assistir o meu batismo. Ela quis ficar em casa, porque para ela era um namorado que não ia acrescentar em nada na vida dela. Então, fiz tudo isso sozinha, mas teve um padrinho também que não está aqui. Filomeno, todo mundo, quase todo mundo que está aqui estava lá para me acolher. Então, depois desse batismo que eu tive, em maio eu entrei para a Cidade de Maria, né, que era o que eu mais queria, o intuito que eu comecei a fazer a iniciação cristã era pela Cidade de Maria. Eu entrei para a Cidade de Maria, a dona foi minha madrinha, né, a Cidade de Maria, essa retardada. E aí, depois que entrei para a Cidade de Maria, as coisas só melhoraram, entrei para uma ação também. As duas últimas pastorais. E desde então, as coisas só foram melhorando, até que eu fui chamada para trabalhar no CCJC. Trabalhei no CCJC, muito bom também. Quinto? Quinto CCJC. E é isso, aí depois do quinto JC, aí eu me afastei um pouco, tipo, eu não queria ir por nada. E aí em dezembro de 2022 eu fui pro meu tio. E eu queria muito vir para a missa no dia primeiro, né? Só que não deu certo, porque lá de Mato Grosso do Sul eu queria vir sozinha de trem, e eu vi uma mochila e um sonho de participar da missa. Eu vi. E aí, eu sou bem merda. Então, tipo assim, eu não estava prestando atenção. E eu estava de cabeça baixa em todos os vagões de trem que eu entrava. Até que eu estava quieta assim. Aí levantou uma moça doida e falou assim: se fosse minha filha, eu metia tiro na sua cara. Aí eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí estava chegando em Carapicuíba, o guardião me parou. Aí eu falei assim: oxe, moço, tô indo pra missa. Aí ele falou assim: não, moça, você não sabe que funciona. O moço começou a te olhar, você não pode sair daqui. Eu falei: eu vou ficar aqui, Você tem que sair daqui. E aí, minha mãe estava na praia. E aí eu falei assim: quem vai me buscar? Aí eu liguei assim pro meu padrinho: padrinho, tô aqui na CPT, por que ele deixou eu embora? Aí ele falou assim: meu Deus, filho, eu sou do quartel, não consigo ir. Aí eu liguei pra ministra, sabe? E ela foi. Chegou lá toda maluquinha. Cadê esse homem que não sei o quê? Aí eu falei: Melissa. Aí a moça falou assim: ó, você tem duas opções. Ir embora e assinar o papel, ou ir para a delegacia, mas a gente vai para a delegacia. Eu falei: não, Melissa, eu tenho que ir para a missa, sério. Aí eu falei: Melissa, faz esse barraco todo. Aí, não, filha, como que a gente vai deixar esse homem solto? Vamos para a delegacia. Aí a gente foi para a delegacia lá de Barueri. Já não ia conseguir para isso. E era tudo que eu queria. Aí a Melissa lá foi doida. Aí chegou a família da Melissa, chegou todo mundo que eu conhecia. Aí depois, eu não consegui participar da missa, mas meu padrinho me entregou a rosa, Santa Teresinha, né, que era o dia primeiro. E depois, nesse tempo, eu fui chamada para trabalhar de novo esse ano, no CCJC. Só que eu não estava passando por uma fase dele. Tipo, eu estava muito mal. Só quem era próximo assim sabia. Mesmo eu estando aqui sorrindo, pulando, que eu sei que vou fazer isso, independente de como eu estiver, mas eu estava muito mal. E aí eu falei assim: Luana, me ajuda, eu tô muito mal. Com algumas coisas que aconteceram aqui em casa. E aí a Luana falou assim: olha, tudo que você está passando vai passar. E pode chorar, porque o choro
ele fala, ele no choro, ele é a oração mais sincera. E ela falou um monte de coisa lá, muito mais precisava. Todo mundo assim próximo meu estava lá. E não vou mentir, mesmo assim eu estando na igreja, eu estava com o pé no mundo. Estava na igreja, mas tinha amizades mundanas, estava na igreja, mas estava música mundana, estava na igreja, usava roupa curta. Eu não vou mentir, porque eu sei que não é fácil você deixar o mundo juntar o problema. Não é fácil. E com isso, eu mesmo estando pé no mundo, em pé na igreja, eu resolvi ficar totalmente no mundo. Então, comecei com as amizades, voltei a falar palavrão. Tipo assim, pior herege do mundo. E aí, eu fui pro JRJ. Eu fui pro JRJ. E depois daquele momento foi o auge para mim. Aí eu participei desse CCJC, trabalhei, foi a melhor experiência para mim. Mesmo trabalhando, para mim foi melhor do que participando, porque eu consegui